hoje nós vamos falar sobre capitalismo. Só que algumas pessoas não sabem o que é o capitalismo, né? Conta um pouquinho, Renata, o que é o capitalismo e como surgiu o capitalismo? Então, isso é um assunto muito legal e que bom que hoje mais pessoas, mais podcasts querem falar sobre esse assunto, porque capitalismo eu acho que é o conceito mais mal interpretado da história. Acham que é tudo capitalismo, menos o que ele de fato é. E da onde ele veio antes de explicar o que ele veio depois da Revolução Industrial. Então, como é que era a nossa vida até 1800, mais ou menos, né? 1820. Era uma vida muito complexa, muito difícil, que você não tinha acesso a maior parte das coisas. Foram 5 séculos só de feudalismo. E o feudalismo era o senhor feudal, que distribuía as terras, alguns para os cavaleiros, que faziam a proteção militar ali das terras, e os servos, que faziam a produção e entregavam a maior parte para ele. Só que como não tinha facilidades, tipo, não tinha uma máquina de colheita, não tinha ferramentas disponíveis, eles inventaram algumas coisas que melhorou um pouquinho o processo, otimizou um pouco o processo, mas não era suficiente para uma produção em massa. Então, a maior parte das pessoas, cerca de 95% da população mundial, estava numa miséria grande. E o que mudou isso foi o capitalismo depois da Revolução Industrial. O que é a Revolução Industrial? Produção em massa pela primeira vez. Então, as grandes fábricas nasceram dessa Revolução Industrial por causa da invenção da máquina a vapor. Então, foi a primeira vez que era possível distribuir as coisas de uma forma massificada. Então, se antes as pessoas ficavam morrendo de fome mesmo nos campos, como elas não tinham ferramentas, elas tiveram que fizeram isso de forma voluntária, né? Se conta muito a história de que, meu Deus, elas foram obrigadas a ir para as fábricas. Ninguém foi obrigado. Mas elas viam que tinha uma possibilidade de melhorar de vida nas cidades. Houve um êxodo enorme para as cidades e as pessoas começaram a trabalhar nas fábricas. E o Mises tem um livro que chama Seis Lições. Não sei se vocês já leram esse Não livro. conheço. É um livro bem básico, bem pequenininho. Dá para você ler assim num fim de semana. E ele é uma boa introdução para quem está querendo entender de economia de uma forma simples de entender, sabe? Sai sem economês, bem mastigado. E uma coisa que ele fala nesse livro que eu acho muito legal é que a primeira vez que o trabalhador se transformou em consumidor foi a partir da Revolução Industrial, porque até então o trabalhador ele entregava a produção para outra pessoa e ficava com muito pouco, porque não tinha excedente, a produção não tinha, a produtividade era muito baixa. Depois da produção em massa, aí ele era o cara que produzia, mas que também comprava. Então ele conseguia ter acesso a roupas, a calçados e a concorrência, o estímulo à concorrência que isso causou, porque as pessoas queriam ganhar dinheiro, e essa é a natureza humana, ganhar dinheiro, que na verdade quer dizer melhorar de vida, Sim. né? Dinheiro é melhorar de vida. Então, assim, todo mundo quer uma casa melhor, ou viajar mais, ter acesso a coisas melhores. Isso, inclusive, quem se diz comunista, tá? Ninguém é burro. Claro, com Todo mundo certeza. quer O que a melhorar de gente vê de vida. pessoa que fala que é comunista e Viajando tá indo pra pra Nova Miami, mas ninguém quer ir York. pra Cuba. Engraçado, né? Não é Ninguém quer ir verdade? pra Cuba. E isso é engraçado porque as pessoas falam, não, mas não tem nada a ver isso de eu viajar, porque eu quero que todo mundo viaje. E a pessoa não entende de lógica de mercado básica. Se ela entender de lógica de mercado e excluir bem o mimimi, ela vai conseguir entender que ela, na verdade, é capitalista e que não tem problema nenhum Não, disso. se ela quiser, se ela acha que todo mundo tem que viajar, faz o seguinte, paga uma viagem pra gente aqui, Maldivas, né? Alguma coisa assim. Não faz sentido. Agora, tem uma frase que fala assim, Renata, o capitalismo não gerou a pobreza, né? Essa condição de diferença social, mas herdou. O que você tem pra falar sobre isso? Bom, primeiro que a condição natural do ser humano é a pobreza. A gente tem uma ideia de como a gente vive no século XXI, né, 2021, que tudo que a gente tem hoje nasceu assim. A gente nasceu e estava assim e estava tudo pronto. Então, tudo que a gente tem acesso hoje, internet, Wi-Fi, ar-condicionado, luz elétrica, coisas básicas, até sistema de esgoto, eram coisas inexistentes quando a humanidade nasceu. Então, começou com a evolução do mundo, ela é extremamente lenta, demorou milhões de anos até aparecer o primeiro homem e depois mais vários anos, vários séculos, até a gente começar a ter o que se chama de civilidade, de civilização. Então, inicialmente, os grupos, né, as tribos e tal, eles tinham, e até por isso que existe um papel diferenciado para homens e mulheres em termos evolutivos, porque a vida era tão difícil que não dava para o homem e a mulher fazer as mesmas coisas. A mulher ficava cuidando da casa, da prole, da reprodução dos filhos e depois da continuação da espécie, e o homem, como tem mais força física, ia para a parte de caçar, proteger
a sua cabana, a sua caverna, coisas assim. E algumas civilizações, tipo as vikings, por exemplo, as mulheres participavam ativamente das guerras. Mas aí depende da civilização. Mas o ponto é que era muito difícil a vida. E a pobreza é a condição natural do ser humano. É que hoje a gente não vê mais assim porque a gente tem muito mais facilidade. Eu até falo que o capitalismo tem um único defeito, que é deixar as pessoas com muito tempo livre. Como você não tem que caçar a sua própria comida, aí você se preocupa em linguagem neutra, por exemplo. Isso é uma preocupação para você aí que acha que tudo é coisa de burguês. Se você pensa em linguagem neutra, tem preocupação mais burguesa do que linguagem neutra. Você não precisa mais se preocupar com caçar, se preocupar com proteger, de ter uma intempérie climática, etc. E aí, o ponto é, a pobreza, ela é uma condição inerente do ser humano. E o que aconteceu? Como o ser humano é o único animal que tem a capacidade de ganhar conhecimento e gerar tecnologia, porque a gente tem a necessidade natural de melhorar. Então, eu estou fazendo um processo aqui mecânico. Poxa, qual é o jeito que eu posso melhorar isso e aumentar minha produtividade? Ou para eu ter mais tempo livre, ou para eu conseguir mais produção daquele alimento. E dessa forma, o homem foi se desenvolvendo e criando tecnologias até o momento, em 1800. Então, demorou até o ano 1800 para ter 1 bilhão de pessoas no mundo. Em 200 anos, 221 anos, são 8 vezes mais pessoas. E mesmo assim, a pobreza saiu no ano 1800 de 95 para 8. Agora deve ter um pouco mais de 8%, porque por causa dos lockdowns, da pandemia, a pobreza voltou a crescer, mundialmente falando. Sim. Mas nos países mais desenvolvidos, com mais liberdade econômica, ou seja, com mais capitalismo de livre mercado, naturalmente, eles vão passar pela pandemia ou de uma forma mais tranquila, ou vão voltar a ter prosperidade rapidamente. Então, basicamente, o capitalismo é sobre isso, é sobre produção em massa e concorrência que vai gerar essa cooperação entre as pessoas. Uma coisa interessante é que a gente coopera com pessoas que a gente não conhece, que a gente talvez não goste, que talvez a gente não tenha nenhuma afinidade, de religiões diferentes, de regiões diferentes. Tudo que a gente tem aqui, se a gente olhar o estúdio, tudo que foi produzido aqui, foi produzido por milhões de pessoas em diversos processos que chegaram no produto ao consumidor final. Mas tem muita coisa antes do produto final, que é o microfone aqui. Eu não sei se isso aqui é alumínio, mas vamos supor alumínio, o metal, a borracha. Todo o processo de produção, ele é feito de cooperação. E o capitalismo é sobre isso, é sobre cooperação. Olha, são 3 da tarde aqui, eu estou aqui na minha casa, na minha piscina, trabalhando apenas com o meu celular. E o melhor de tudo, sem precisar ter um chefe chato, um emprego que você ganha um salário que mal paga as suas contas. E o principal, ganhando mais que a média salarial no Brasil. Tudo isso porque um dia eu decidi trabalhar através da internet. E após meses tendo resultados com essa estratégia, meses consecutivos mesmo, eu criei um método simples e passo a passo que, se cumprindo, vai te dar uma vida muito melhor do que você tem agora. E tudo que você precisa fazer é clicar no botão para você saber mais e conhecer um método.